Nós te louvamos e agradecemos pela vida do Binho, te agradecemos por tudo que o Senhor já falou para ele, e Deus fala com a gente através da vida dele nessa manhã. Abre nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber aquilo que o Senhor vai falar aqui nessa manhã. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, bom dia, igreja. Bom, eu queria agradecer, mas acho que vocês deveriam agradecer a minha esposa, porque vocês só vão ter os slides porque ela fez. Ela é muito melhor com imagens do que eu. Então, agradeçam a ela. Talvez vai ser melhor vocês verem algumas coisas que ela ilustrou bem para a gente. Essa mensagem, ela começou... A gente teve um PG, né, a célula do Email Yes, e quem traz o estudo é o Eli, e ele deu esse estudo, e logo depois a gente estava fazendo um devocional e adivinha o texto? Foi o mesmo texto, né, que a gente viu. E essa semana que passou, estava vendo algumas mensagens na internet, e teve uma conferência do Jesuscope. Eu sei que algumas pessoas dessa igreja foram lá participar, e a mensagem do Douglas Gonçalves foi do mesmo texto, né? Parte do texto que a gente vai ver aqui. E isso ficou reverberando no coração, tal, mas aí eu esqueci o devocionalzinho, você pode pegar. E ficou aquilo no meu coração. Eu falei, vou pregar sobre isso no dia 8, no domingo, vou pregar sobre isso, tal, mas será que é o que eu quero? Será que é o que Deus quer? Porque a mensagem é meio dura, meio pesada, né? E daí, às vezes, quando a gente bate um pouco na igreja, a gente fica meio assim, porque algumas pessoas não gostam, né? E interessante que daí eu abri esse devocional que a igreja trouxe, né? É baratinho e é muito bom. É o devocional, na verdade, o ano dele é 2020, é do ano que vem, né? E eu fui dar uma fuçada, e eu fui olhar no dia 8 de dezembro, né? Que é a data de hoje, só que isso aqui, na verdade, é do ano que vem. E quando eu abri o texto, adivinha o que o texto falava? A mesma coisa, né? É isso que a gente fala que, às vezes, é a sintonia fina de Deus, quando a gente se propõe a ouvir a voz dele, Deus fala, Deus está falando, né? E acho que Deus quer falar alguma coisa para vocês, né? Eu espero que eu não atrapalhe ele falar ao seu coração, tá? Então a mensagem que a gente vai falar hoje é sobre peregrinos, né? Nós somos peregrinos, né? O primeiro texto que eu queria abrir com vocês está lá em 1 Pedro 2:11. Fala assim, se você não abrir, acho que vai estar projetado aqui, tá bom? Então fique tranquilo. A versão que a gente está apresentando aqui é NVI. Fala assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, nós somos peregrinos no mundo e nós temos que nos abster dos desejos carnais, das vontades que a gente tem que guerreiam contra a alma, né? E para ilustrar, né, essa mensagem, eu vou correr toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou fazer isso em 1 minuto. Então, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus dá uma ordem para Abraão para sair de um lugar e ir para outro, e dá uma profecia, né? A profecia diz que por meio dele
todos os povos da terra seriam abençoados, né? E já correndo lá para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, fala assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Esses dois textos, ele mostra Deus fazendo uma promessa para Abraão, e aqui é o cumprimento da promessa lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, falando que todas as nações, tribos, povos e línguas adorariam o Cordeiro, ou adorarão o Cordeiro. O que está aqui no texto de Apocalipse é o que vai acontecer no fim dos tempos. Tudo que está na Bíblia, né, desde o Antigo Testamento, todas as profecias se cumpriram no decorrer da história. Vocês acham que isso não vai se cumprir? Vai se cumprir, né? Foi assim que Deus fez. Bom, a gente varreu toda a Bíblia em 1 minuto. Legal, né? Mas aí ficou muito rápido, bem, não deu para entender o que isso tem a ver lá com os peregrinos e tal, então vamos um pouquinho mais devagar. Então, em 3 minutos, a gente vai rever, né, essa jornada do povo de Israel, só que você precisa prestar muita atenção. Eu vou ler, né, o resumo do texto que vai correr toda a história do povo de Israel, e aperta o cinto aí, que senão você vai perder alguma coisa, né? Abraão foi de Ur dos Caldeus para Canaã, a terra prometida, e lá se estabeleceu, e o povo se fortalece e se multiplica. Ali é formado o povo de Israel. Quem quiser saber mais detalhes, né, desse começo, pode assistir no YouTube a pregação que a Katsui fez algumas semanas atrás. Então ela fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, com mais detalhes, né? Mas Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Um desses 12 filhos, ele é vendido por seus irmãos para o Egito, e lá ele se estabelece. Quando vem uma grande fome, graças a José, esse filho que foi vendido, o Egito se torna a maior potência do mundo. E ele leva o povo de Israel, né, com o poder que ele conseguiu, ele leva o povo de Israel para viver no Egito. Passam-se anos e esse povo se torna escravo no Egito. Deus então levanta um homem chamado Moisés, que liberta o povo de uma forma milagrosa e leva de volta em direção a Canaã. Em direção a Canaã, pois o povo só entra de novo na terra prometida com Josué. Moisés não retorna para a terra prometida. Então, a partir daí, o povo é liderado por juízes e por reis, alguns bons, alguns maus, né? E esse povo se torna a maior potência do mundo, né, no reinado de Salomão. Porém, passado algum tempo, o povo se desvia dos caminhos de Deus. Então, conforme previsto pelo profeta, a cidade é destruída e o povo é exilado na Babilônia, onde passa por 70 anos. Os profetas avisaram que se o povo de Deus não permanecesse fiel, eles iam ser levados, né, para a Babilônia, né? Então vêm os assírios, destroem tudo, destroem o povo de Israel, e o povo de Israel é levado para a Babilônia. E lá eles passam 70 anos, né? Aí, depois desse período, o povo retorna para Jerusalém, onde permanece até a vinda de Jesus, né? E quando vem a perseguição, o povo de Israel ele é espalhado pela Judeia, pela Samaria e até os confins da terra, onde Jesus disse que eles seriam testemunhas, né? Nós estamos nesse momento da história, onde o evangelho está sendo espalhado, né? Já foi pela
Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, né? É isso que os missionários têm feito, né, nos últimos tempos. Mas como vocês já perceberam, então, esse povo de Deus viveu em alguns lugares, foi, voltou, e esse povo, então, peregrinou bastante durante essa história, né? E ampliando um pouquinho mais, eu queria pegar 3 locais onde o povo de Deus viveu, né? O primeiro ponto que eu queria destacar é que eles foram peregrinos em terras estranhas, mas isso era contra a nossa vontade. Então, no período da Babilônia, a gente vai ler um texto que está lá em Jeremias, capítulo 29, de 4 a 7, fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamentos, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que interessante. O próprio Deus está falando que Ele mandou, por uma série de razões, o povo dele para viver cativo na Babilônia. E Ele dá algumas ordens para eles fazerem: faça essa cidade prosperar, porque se a cidade prosperar, vocês vão prosperar também, né? Então eles foram enviados para lá contra a vontade deles. Então, Deus manda eles para lá, para eles viverem e fazerem a cidade prosperar, né? Alguns podem pensar: puxa Deus, eu vou trabalhar para esse que nos fizeram mal, para que eles prosperem, né, nesses lugares, né? Parece ser uma incoerência. Poxa, eles que estão fazendo mal para a gente, para o nosso povo, oprimiram o nosso povo, e eu vou trabalhar para eles, né? E é isso a ordem que Deus dá, né? Alguns murmuram, talvez a grande maioria sucumbe aos costumes daquele povo, daquele local, mas alguns permanecem fiéis. E graças a esse a gente ouve a história de Daniel, que é jogado na cova dos leões, daí os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que são jogados na fornalha ardente. E através da vida desses homens, que mesmo nesse lugar, que eles não escolheram estar, né, eles foram enviados para lá contra a vontade, mas através da vida desses homens, o nome de Deus é exaltado. A vida na Babilônia não foi fácil. Eles, né, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e os demais, eles sofreram um bocado, mas permaneceram fiéis. Às vezes, Deus manda a gente ir para alguns lugares que a gente não queria ir. Acho que a Babilônia, para eles, né, seria equivalente hoje a gente ser mandado para ir morar num país muçulmano, onde é um povo diferente, que não segue as coisas que você segue, que não tem as mesmas crenças. Na verdade, muitos lugares matam quem pensa como você é oprimido. Talvez seja alguma coisa parecida com isso. E Deus chamou algumas pessoas para essas tarefas, né? A gente tem pessoas que abriram mão do conforto, né, de estar na vida aqui com as suas profissões e se mudaram para lugares assim hostis, né? Talvez Deus não te mandou lá para a Babilônia
mas talvez Ele mandou você para uma outra Babilônia, que talvez seja onde você está. Talvez no seu trabalho, que está difícil. Talvez o seu chefe esteja pegando no seu pé, no lugar onde você está. E o que Deus fala, então, em relação a isso? Largo meu emprego, vou procurar outro? Pode ser. Mas, na verdade, o que Deus espera de você é obediência. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Deus espera que você permaneça firme nesse lugar e brilhe a luz dele, né? Assim como Daniel. Então, esses foram peregrinos em outras terras contra a vontade dele. O segundo ponto, ou o segundo lugar, né, continuando o próprio texto de Jeremias, capítulo 29, no versículo 10, fala assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então a profecia já falava, vocês vão ficar 70 anos lá, mas depois vocês vão voltar para Jerusalém. Então vocês vão voltar do cativeiro, né? Então, lá no livro de Esdras, Neemias, no IES a gente está estudando, está terminando essa série, né? Então, liderados por Zorobabel, depois Esdras, depois por Neemias, o povo volta para Jerusalém. Eles reconstroem o templo, né, que havia sido destruído, eles reconstroem o muro de Jerusalém. E devem voltar a habitar, né, a terra. E o segundo ponto é peregrinos em nossa terra, em nossa própria terra, contra a nossa vontade, né? O texto de Neemias fala assim: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Jerusalém tinha sido destruída quando o povo foi para a Babilônia. Quando eles voltam, eles olham, a cidade está devastada, está tudo destruído. Então, Zorobabel, né, lidera o povo e eles levantam de novo o templo, né? Alguns ficam felizes, outros ficam tristes. Aí, o Esdras, ele traz a lei de Moisés novamente, e o Neemias comanda o povo para levantar os muros da cidade de Jerusalém. Então eles reconstroem a cidade. Só que quando isso acontece, eles falam: beleza, reconstruímos muros, tal, agora a gente precisa povoar a cidade de Jerusalém novamente, né? E quem que vai para lá? Bom, todos os líderes são obrigados a ir para lá, e as pessoas não querem ir para Jerusalém, querem ir para as cidades ao redor. Então eles fazem um sorteio para algumas pessoas, e 10% das pessoas, pelo sorteio, são obrigadas a morar em Jerusalém. Por quê? Não era a terra de onde a gente saiu? A nossa pátria? A nossa terra natal? Por que que algumas pessoas, ou a maioria delas, não queria voltar para Jerusalém? Sabe por quê? O templo estava reconstruído, os muros estavam reconstruídos, as casas, não. Então, quem for voltar para Jerusalém vai ter que continuar trabalhando, vai ter que levantar as casas ali. Então, é mais fácil, sabe, Neemias, é mais fácil assim, eu não vou para Sorocaba, que está com o muro levantado, mas está sem casa e ter que dar uma de pedreiro agora e reconstruir. Eu vou ali para Votorantim, que ali tem as casinhas ainda, né? Então, o povo não quer voltar para a sua terra natal, não quer voltar para a sua pátria, né? De onde eles tinham saudade. Da mesma maneira, algumas pessoas não querem ficar
em casa, né? Algum tempo atrás, né, teve um colega de trabalho, ele morava em São Paulo, trabalhava aqui, e daí ele resolveu mudar para Sorocaba, né? Quando ele fez isso, e ele saía no horário, ele chegava muito cedo em casa, porque lá em São Paulo ele ia chegar 9, 9h30, todo dia era a hora que ele ia chegar na casa dele, ia chegar do trabalho. E aqui em Sorocaba, se ele sair 5 horas da empresa, 5h15 estava em casa. Que bom, né? Tenho mais tempo, né? É isso que a gente pensa, puxa, que bom, né? Agora tenho mais tempo em casa, tal. Ele falou, que ruim. Que ruim, sabe por quê? Ele começou a ter briga em casa, mas muita briga. Aí, todo dia, desde a hora que ele chegava até a hora de dormir, era briga. Antes, ele chegava tarde, cansado, jantava, assistia TV, tomava banho e já dormia, porque estava bem tarde. Agora, ele chega cedo, né, e tem algumas obrigações. Quando ele sai no horário, a esposa fala, viu, passa lá na escola, pega os nossos filhos e traz. Aí chega em casa, a esposa pede para ajudar algumas coisas, e aquilo irritava, e ele foi ficando bravo, e ele falou, quase nós nos divorciamos, né? Foi algo muito difícil, né? Ali, ir para casa é ruim. Sabe a solução que ele teve então? Oi? A solução dele foi, vou ficar fazendo hora extra na empresa. E ele fica. Vai embora. Termina isso aí amanhã. Não, vou continuar aqui, tal. Mas no fundo eu sei que ele não quer chegar cedo, porque ele vai ter problema com a família, né? Por que acontece isso? Poxa, o cara não quer voltar para a própria casa dele, que ele comprou, que ele constituiu a família, e não quer voltar para casa. Eu sei que a gente vê histórias aí de alguns homens, tal dia eu vou jogar bola, não me reclame, tal, depois eu vou ficar no churrasco, e depois da meia-noite eu vou voltar para casa e não me enche o saco. É assim que eles falam com as esposas. O que está acontecendo nos dias de hoje, né? Antes de ontem e ontem a gente teve um curso de hombridade, né? E sabe o que está acontecendo com essa família? Falta hombridade para esse homem. Talvez se ele tivesse tido curso, tivesse entendido o que Deus chamou ele para ser, esse cara, ele não ia querer fazer hora extra, ele ia querer sair cada dia mais cedo para estar com a esposa dele, para estar com a família dele, para estar com os filhos dele, para estar educando, tendo tempo com os filhos dele, né? Mas, porque algumas coisas da nossa sociedade estão distorcidas, as pessoas preferem ir para um caminho mais fácil. O caminho mais fácil é eu não discutir com a minha esposa, não resolver nada, e vai acumulando isso, e o que provavelmente vai acontecer, espero que não, quando os filhos deles crescerem e saírem de casa e ficar só ele e a esposa, não tem mais diálogo, provavelmente vai separar, ou vão viver em cômodos diferentes da própria casa. Por quê? Porque os desejos carnais, como a gente viu lá em Pedro, eles guerreiam contra a nossa alma. Os desejos carnais, as coisas que a gente faz, muitas vezes nos levam em direção oposta ao que a nossa alma quer, ao que Deus quer para as nossas vidas, né? Falando lá do Douglas Gonçalves, na conferência do Jesus Cop, né, ele usa a passagem de Lucas capítulo 5, que é o mesmo que está aqui, fala, na data de 8 de dezembro, fala Lucas 4, 5 e 6, é o que vocês deveriam ler, e no capítulo 5 está essa passagem que ele compartilhou, né? É a passagem do endemoniado lá que tinha uma legião de demônios, e daí Jesus expulsa, os demônios vão para os porcos, os 2.000 porcos caem no precipício, né? E
no diálogo de Jesus, né, com esse homem, fala assim: então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Os demônios queriam permanecer naquela região. Pelo tempo, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas Jesus expulsa os demônios, manda para os porcos caem. E quando Jesus, né, ele já curou o homem, libertou, esse homem visivelmente transformado, né, por essa libertação de Jesus, né? Aí, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Olha só, o cara era endemoniado, uma vida horrível, todo mundo sabia da possessão dele. Quando Jesus transforma a vida dele, liberta, ele fala: Jesus, eu vou te seguir, porque é melhor estar com você. Eu vou ficar aqui nesse lugar idólatra, onde o pessoal cultiva porcos, que o povo judeu abomina os porcos. Esse pessoal daqui vive na base da criação de porcos. Eu não quero ficar aqui, eu quero seguir o Senhor. E para fazer isso, ele ia deixar a casa, a família. E Jesus fala para ele: negativo, você vai ficar aqui. E você vai anunciar as coisas que eu te fiz para a cidade onde você está. Na verdade, fala que esse homem ele percorreu toda a Decápolis, ou seja, 10 cidades ali da região, ele foi e o testemunho dele foi impactando toda a região. Esse homem, ele não queria ficar na terra dele, né? Ele ficou por obediência ao que Jesus falou, e o testemunho dele foi ouvido, né, em toda a região da Decápolis, né? O Douglas Gonçalves, ele disse que hoje muita gente está querendo deixar o país para ter uma vida mais confortável, mais segura lá fora, em outros países. Mas Jesus não nos chamou para uma vida confortável, para a segurança. Ele nos chamou para a obediência. Olha o que ele está falando. Baseado nesse texto, ele estudando essa analogia do gadareno, que queria, não, eu quero sair daqui, quero ir para uma coisa melhor, não quero ficar no meio desses idólatras, tá? Aqui está ruim, está muito ruim, a minha vida aqui foi ruim, eu quero sair daqui. E Jesus fala: não, é aí que eu quero você, é aí que eu quero que você faça diferença. E o Douglas Gonçalves está falando, muita gente está querendo sair do Brasil para buscar uma vida mais segura, uma vida mais confortável. E ele fala: Jesus não chamou a gente, né, para a vida confortável, não chamou a gente para a segurança, ele nos chamou para a obediência. Então, aqueles que estão pensando em sair do país, almejando conforto, devem repensar o seu cristianismo e permanecer no local onde Deus o colocou. Se o nosso país não está bom, nós devemos ficar e lutar para que ele melhore. Duras palavras dele, né? Por isso que eu fiquei meio assim de falar com vocês, né? Bom, por favor, que fique claro que não é o caso dos missionários, né? Ou dos que foram expatriados por motivo de trabalho, ou ainda estão fazendo uma ponte para pegar uma língua para ir para uma terceira região, ser missionário, ou ainda se você está indo para fazer um curso, um intercâmbio, para aprimorar a língua, mas depois para voltar e fazer sua vida aqui, né? Esse é um parênteses, né? O que ele está falando então você
deve permanecer onde Deus quer que você esteja. Essa é a mensagem, né? Você deve ser como o gadareno, que transformado por Jesus, transforme as circunstâncias que estão ao redor de você. Não largue a toalha e vá buscar conforto. O cristianismo verdadeiro não é a gente buscar conforto e segurança, é a gente obedecer a Cristo, né? E quem falou isso tem muita autoridade, né? Autoridade da palavra. O terceiro ponto é peregrinos em nossa própria, peregrinos em terras hostis por própria escolha, ou por escolha própria. Jesus morava no céu, na plenitude da Trindade, com toda a sua honra, com toda a sua glória. Algo para nós inimaginável. Você não consegue, não cabe na sua mente a maravilha do que é estar na presença da Trindade, de Deus Pai, Espírito Santo, na presença de Jesus, na plena comunhão. Não, a gente não consegue perceber, ter ideia do que seria a maravilha disso, da presença da Trindade toda unida, que é alguma coisa prometida lá para o futuro. Não cabe na nossa mente, a gente não consegue imaginar, tentar sentir, projetar alguma coisa do quão isso é maravilhoso. Mas Jesus, por escolha própria, né, ele deixou a sua glória e veio como homem para um lugar horrível. Ele foi maltratado, humilhado, cuspido e espancado. Tudo isso voluntariamente, em obediência ao Pai, por amor a você, por amor a mim. O sacrifício dele lá na cruz foi para nos trazer vida e vida em abundância. O que Jesus fala para a gente é: olha, vocês aqui na terra, independente se em Sorocaba ou em outro lugar, vocês são peregrinos, assim como estava lá em Pedro. Vocês são peregrinos nessa terra. O pessoal fala, não, lar, doce lar, o lugar onde eu gosto de estar. O seu lar, doce lar, não é aqui. Por isso que o conforto, a segurança que você deve buscar, não é daqui. Ele que deixou tudo, toda a sua glória, para vir e sofrer por amor a você, é Ele que está falando todas essas coisas. E Ele não quer, na verdade, o seu sofrimento eterno, coisas do tipo. Na verdade, antes de partir, Jesus foi muito amoroso. E Ele falou para os seus: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus sabe de todos os sofrimentos que você tem passado nos últimos anos, nos últimos dias. Ele não tem prazer no teu sofrimento. Ele nunca quis que ninguém sofresse. Isso é consequência dos nossos pecados e daqueles que viveram antes de nós. Ele nunca quis sofrimento para você. Mas Ele fala, algumas coisas vocês vão precisar passar por. E o que eu quero é obediência. Mas, sabe o que eu estou indo fazer? Eu estou indo lá, na casa do meu Pai, preparar lugar para vocês. Que vocês entendam que aqui, por mais sofrido que seja, não é o seu lugar. Você é peregrino, né? O seu lugar está lá comigo. Eu estou indo preparar o seu lugar. Tenha isso na mente, no coração. E isso vai te encorajar a, se tiver que passar por dificuldades, você vai passar. Mas a nossa esperança está lá.
O nosso lar doce lar não é aqui. E Ele foi preparar lugar. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, que muitas vezes olhamos para o nosso próprio umbigo, esquecemos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor é nas nossas vidas, daquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Nós nos lembramos de bênçãos que recebemos, do Teu sacrifício por nós, por amor a nós, e muitas vezes a gente quer mais e a gente pede por coisas que o Senhor fala que são estupidez a gente buscar aqui, nessa terra. Pai, tem misericórdia de nós e abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que então a gente tome a decisão de Te obedecer e estar onde o Senhor quer que a gente esteja, fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, ó Pai. Ajuda-nos a termos a consciência de que nada que a gente possa alcançar aqui na terra se compara a estar na Tua presença, estar na Tua casa, desfrutar do Teu amor eterno, Pai. Pai, coloca isso no nosso coração, para que assim a gente tenha coragem de viver a vida que o Senhor deseja que a gente viva aqui na terra, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. E nos abençoa, Senhor. Muito obrigado pelo nosso lugar lá no céu, que o Senhor já foi preparar. Ajuda-nos a termos isso na nossa mente, para que a gente possa olhar para a nossa pátria, para o nosso lar, doce lar, e que a gente tenha consciência que somos apenas peregrinos aqui. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.